Ricardo Meira, nosso colunista de arquitetura e design, seja muito bem-vindo ao Mesa para Dois. Obrigado, Babi. Boa tarde aos ouvintes. Ricardo, e a gente já começa com isso, né? Tem gente que tem muitos extremos na decoração. O assunto de hoje, né? Minimalismo, vezes maximalismo, que você consegue. Tem aquelas casas que eu não consigo nem respirar, que toda parede tem alguma coisa, que você não tem. Para onde você olha, você fica perdido. Você chega e não sabe nem para onde olhar, porque é tanta informação, é tanta coisa ali, tanto móvel, tanto quadro, tanto objeto de decoração, até o teto, os penduricalhos, que você não consegue nem respirar. Em contrapartida, tem uma galera que falta ter uma mesma cadeira só, e o Ricardo falou, parece mais um centro cirúrgico, não tem nada. Eu tô quase indo para essa galera. Mas tem um caminho no meio, enfim. Como é que você observa esses extremos na arquitetura? Como é que isso funciona e se dialoga e cria tanto esses amores e ódios por essas tendências? Vamos contextualizar essas duas correntes. Né? Perfeito. A gente tem o que a gente chama de minimalismo, na arquitetura, nos espaços de modo geral, são aqueles ambientes que são caracterizados pela quantidade menor de elementos, portanto, de estímulos visuais até. Então você tem menos elementos, você tem mais espaços amplos e vazios, você tem cores mais básicas, mais pastéis, você tem menos personalização, denota uma sensação maior de limpeza, de ordem, de organização. Nós estamos numa cidade que é modernista, né, e o estilo, né, de arquitetura moderna é muito inspirado nesse conceito minimalista. Né? Lá no comecinho do século XX, lá no início, nos primórdios do modernismo, né, na época da Bauhaus, aquela famosa escola de arte e arquitetura alemã, tinha um arquiteto alemão, o Mies van der Rohe, que cunhou uma frase célebre, que é menos é mais, que hoje é até nome de banda de pagode. Né? Aqui de Brasília. Exatamente. Daí vem a relação, né? Menos é mais, o less is more. E ele era. A arquitetura moderna, de modo geral, ela combatia o ornamento, né? A grande figura teórica que inspirou uns caras que você deve conhecer, né? Um tal de Oscar e um tal de Lucy, foi um arquiteto franco-suíço chamado Le Corbusier. E ele, quando desenvolveu ou criou, né, os seus preceitos sobre o que era uma casa ideal, ele chamou a casa de máquina de morar. Então esse espaço ele deveria ser focado e desenhado para funcionar bem. Então o minimalismo, a origem dele não é estética, ela é funcional. Seria uma arquitetura funcionalista, considerando que eu precisaria do mínimo necessário para que o espaço funcionasse. E logo começaram as críticas, porque se a gente renega o ornamento, a gente acha que a beleza ela está no menos, está no limpo. Está na impessoalidade. Até porque ele trabalhava com a ideia de ter um ser humano universal que teria necessidades, desejos e vontades também universais. Só que o mundo não é assim. E aí surgem esses espaços, para muitas pessoas, insossos, sem graça, sem identidade. E aí vem o combate a isso, o confronto, que é o que a gente chama de maximalismo. Tem um livro que eu gosto muito de um jornalista americano chamado Tom Wolfe, que é uma crítica a essa estética da Bauhaus, né, chamado Da Bauhaus ao Nosso Caos. E aí, já que o Mies van der Rohe dizia que less is more, né, menos é mais, ele dizia que less is bore, né, menos é chato, é um saco. E aí vem essa história, né, do ornamento, da identidade, que é o maximalismo, onde você tem muita informação, você tem uma riqueza visual, sensorial, perceptiva, e você tem uma possibilidade maior de cunhar no espaço a sua identidade, dar a sua cara a esse lugar. E aí você tem os extremos, né? A gente pode chamar o extremo do maximalismo, a gente lembra da casa da avó, né? Cheio de bibelôs, de quadrinhos e de penduricalhos, né? O meu avô paterno, eu me lembro, ele, lá em Goiás, ele colecionava chaveiro. Não. E ele tinha na parede centenas de chaveiros pendurados ali. Era o meu avô, aquilo. Até hoje, quando eu vejo chaveirinhos, eu lembro do meu avô. Aí você vai para o minimalismo, é aquela casa de Instagram, que geralmente o arquiteto adora, porque é lindo, estiloso e tal. Mas muitas vezes não reflete a identidade e a personalidade do morador. Fica aquela cara de recepção de clínica ou de showroom, né? Então são dois extremos. Que legal. Ai, a gente adora essas aulas, Ricardo. Eu fico aqui, acho que daqui a pouco estou fazendo arquitetura lá, fazendo vestibular de novo. Imagina. Para fazer isso. Porque isso mexe tanto com a nossa vida, né? E é isso, essa questão da autenticidade, da originalidade.
dessa casa de vó, tem o morro de... Assim como no Instagram tem essas mais curtidas, são geralmente essas fotos, é tudo no minimalismo, né? Tudo reto, sem curva, cores neutras, só aquela luz, que dá uma sensação legal também, né? De amplitude, de limpeza, como você falou, de claridade. Aí tem o outro oposto também da galera que fazendo um tour na casa de vó, que tem esses panos de crochê em tudo quanto é buraco, tem a questão do filtro de barro, tem várias dessas coisas, mas que tornam aquilo também um lar, né? Que dá autenticidade, dá a cara do dono. Como é que vocês, quando vão tratar com o cliente na arquitetura, e até vamos falar para os futuros arquitetos também, dialogam com isso, quando as pessoas querem algumas coisas muito excessos, e vocês tentam entender que existem, você estuda muito neurociência, sentimentos também em relação àquilo que talvez tenha que ter um equilíbrio no meio disso tudo, né? Para não ter se sentir sufocado, mas também de não se sentir vazio. Um dos grandes desafios, né, que nós arquitetos temos é entender o que o cliente deseja e não o que ele diz que ele deseja. Muitas vezes o cliente chega até nós dizendo, não, eu gosto de um espaço clean, né? Espaço limpo, com pouca coisa, porque é fácil de limpar, é mais fácil de organizar, e muitas vezes a pessoa gosta desse conceito mais minimalista mesmo. Eu particularmente gosto. E aí eu geralmente pergunto, será que você não está confundindo o que você gosta de olhar e o que você gosta de estar? Porque são coisas diferentes. Por que essa imagem do ambiente limpo, minimalista, uma cadeira, uma parede, uma janela de vidro, lindo, né? Lindo. Uma iluminação aquela assim. Luz natural. É muito bonito. Por quê? Porque sensorialmente, visualmente, quando eu tenho um estímulo visual com menos elementos, o meu cérebro decodifica isso com mais facilidade. Então eu me esforço menos para entender aquela imagem. É mais fácil, é mais gostoso. Eu interpreto mais rapidamente. É a diferença de estar no lugar, porque quando eu estou, eu percebo não só com o meu olhar, mas com todos os meus sentidos. E também eu me relaciono com aquele espaço em função dos meus valores e das minhas memórias. Um espaço muito limpo talvez seja um espaço sem memória. E aí eu não me sinto pertencente àquele lugar. Olha que legal. Então você pode equilibrar as duas coisas. Se você gosta de menos estímulo visual, muitas vezes isso pode gerar até uma certa fadiga sensorial. Tem gente que não gosta de muita coisa, muita informação. Eu que tenho TDAH, para eu escrever e trabalhar num lugar cheio de estímulo, eu fico mais louco do que eu já sou. Então é importante um lugar com menos distrações sensoriais. Mas você pode equilibrar isso. Então você pode ter um espaço mais limpo, mais organizado, com menos elementos, mas ter um quadro do teu filho, um arranjo de flores com a flor que você gosta, cujo cheiro você gosta, que dê vista para o quintal da tua casa. E você vai temperando, né, esse espaço mais limpo com elementos que identifiquem você com aquele lugar. Então eu gosto muito do equilíbrio. E como é que você vê também da questão do... eles estão tentando fazer uma reconexão com um pouco do que era antigamente de resgate. É só passear, né? Que a gente até conversou. Passeia lá nas 400, onde estou morando agora, lá nas 412. Você vê as grades antigas, dos prédios antigos, elas tinham ornamentos, elas tinham, que você falou, adorno, tinham entalhes, e cada grade era diferente de uma outra. Parecia que o artista, quem fez a grade, queria colocar a assinatura dele naquelas grades de proteção das janelas. Você vai no Noroeste, num outro lugar hoje, é tudo igual, aquelas grades todas iguais. E tem isso também, né? Dessa produção que vai se padronizando. Uhum. Como é que é esse momento também de resgatar esse ornamento? Eu estive no Sebrae também, participando de um dia do Sebrae Lab, da questão do artesanato. E eles estavam mostrando isso em outros detalhes. Falavam muito da arquitetura também, de como decoração da casa, de entalhes de portas, que antigamente era à mão, dos caminhões também. Eu não sei se você é ouvinte, tem uma idade, eu tenho 37. Ou tem mais que isso, com certeza você lembra daquela época que os caminhões a madeira era pintada, era talhada, os caminhões tinham detalhes. Hoje um caminhão novo é tudo igual, é tudo só uma ripa de madeira, olha lá, não tem sei lá, uma autenticidade, um espírito, uma vida naquilo, né? Só que tem esse movimento também que está surgindo, tentando valorizar o que é manual, nesse mundo tão robótico, tão GPT, tanto automatização, tentando imprimir um pouco do manual, né? Assim, tem esses movimentos, eu tô achando fascinantes. Exatamente, num mundo em que cada vez mais nós nos sentimos apenas mais um, eu queria que pelo menos na minha casa eu fosse único, ou ela refletisse a minha identidade, o indivíduo que eu sou, quem eu sou no mundo, do que eu gosto.
Então tem muito a ver com, além do pertencimento, eu sentir que eu estou no lugar, que não é uma ameaça, porque é o meu lugar, também é uma manifestação externa de quem eu sou. Então a casa me reflete, esse sou eu. Então é a pintura, é a grade, é o detalhezinho, é o anãozinho de jardim. Então acho que é importante a gente ter esse certo equilíbrio, porque até para quem mora de aluguel, né? Geralmente a gente já falou nisso aqui. Eu moro de aluguel também, a gente vai para o apartamento, não é meu, eu não posso quebrar, não posso dar a minha cara. Então o que eu posso fazer numa casca que não é minha, mas o espaço dentro porque eu estou pagando por ele enquanto eu moro ali. Vou tentar dar a minha cara da melhor maneira possível. Então acho que é uma necessidade que o ser humano tem de se sentir pertencente ao lugar onde ele está, seja de trabalho, seja de moradia. E trazendo aquilo, né? Trazendo memória, trazendo do morar e do ficar. A gente tem, inclusive, o Pedro Sangion, né? O Gurulino, que tem um personagem Gurulino falando isso, assim, quando ele tem uma demanda. E aí ele vê uma casa super clean, aí pensa, nossa, eu gosto daquela sua pintura tal, que é um vermelho chamativo. Ele olha, você gosta de ver 1, 2, 3 vezes. Você morar e tá vendo esse negócio chamativo na sua parede, você vai ficar doido. Então ele tenta fazer tons mais pastéis, desenhos mais cleans, mais tranquilos, exatamente para esse conforto também, né? Eu adorei isso que você falou. O importante, Babi, é você identificar, não se prender muito a preconceitos. Por exemplo, amamos Brasília, né? Vamos pensar na esplanada dos ministérios. O que mais te agrada na esplanada? Por que você acha ela linda, imponente, monumental? Amplitude. Amplitude, coisas que não são percebidas conscientemente, mas fazem parte dessa amplitude. O grande espaço central aberto e a sequência de ministérios paralelos iguaizinhos, caixinhas de fósforo que emolduram aquele espaço amplo. Então é um espaço amplo, mas ele tem um limite dele definido, ele tem uma linha imaginária formada pelo espaço construído. Eu tenho uma certa simetria, eu tenho um ponto focal que é o Congresso Nacional, eu tenho os 2 palácios, um de cada lado. Então é um espaço minimalista, por que não dizer? Imagine se cada ministério tivesse uma forma diferente, uma altura diferente, uma cor diferente. Talvez não fosse o que a esplanada é. Então é possível ter lugares minimalistas, espaços minimalistas, com uma razão de ser, e ainda assim eles terem a sua identidade. Que legal. Ricardo Meire, muito obrigada mais uma vez por trazer esse tema. A gente tem muitos outros temas para a gente debater aqui na nossa coluna de arquitetura e design. Obrigada. Obrigado. Até a próxima. Até.